Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 126. Salmo 126. Com certeza um texto bem conhecido, já ouvido por vocês muitas vezes. Eu já preguei várias vezes nesse texto. Aliás, a primeira vez que eu preguei nesse texto foi quando eu cheguei de Israel, numa das viagens que fiz, e passei pelo deserto do Negev e entendi o que esse texto estava falando. E aí eu me senti entusiasmado com as figuras belas de linguagem que esse texto nos traz. Salmo 126, um cântico de romagem. Nós vamos ler, eu não vou projetar o texto agora, mas vamos ler o texto inteiro nessa hora. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Pai bendito, nós agradecemos pela Tua maravilhosa palavra. E pedimos, ó Deus, por amor do Teu nome, pelo poder e pela graça do Teu Filho Jesus, que nessa manhã a Tua palavra possa ser entendida por nós, e a nossa mente e o nosso coração sejam trabalhados pelo Teu Espírito Santo, porque o Senhor é restaurador. E nós rogamos por restauração, ó Pai, porque nós precisamos, porque nós carecemos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Se há uma coisa que impressiona na capacidade humana, é a capacidade de construir coisas e restaurar coisas. Eu sou acusado frequentemente de ter gostos estranhos de pai, e lógico, são os filhos que fazem essas observações, como por exemplo de assistir no National Geographic mega construções. Já viu? Mega construções é uma coisa que fica longe da maioria das pessoas normais, mas algumas assistem megas construções, e eles colocam lá aquelas coisas que o homem constrói. Gente, é impressionante. Túneis debaixo do mar, pontes, edifícios. Eu sou aficionado por aviões. Volta e meia você vai me enxergar vendo um filminho de pouso de avião, de levantamento de avião, como é que um avião pousa, e acidente de avião. Eu gosto dessas coisas, da tecnologia, coisas que a capacidade humana faz. E nós temos no nosso meio coisas incríveis. Na década de 90 para o ano 2000 ali, não lembro exatamente o ano, a Ponte dos Remédios quebrou. Quem lembra? Lembram? Ponte dos Remédios, principalmente quem mora em Osasco, né? Lembra bem, né, Wagner? A Ponte dos Remédios quebrou. É uma construção imensa. Milhares de carros passam por cima, e eu passei lá embaixo, e eu lembro que aquele negócio estava assim, 40 centímetros no meio da ponte, quebrado, desviado um lado do outro. Eu falei assim, isso aí não vai ter remédio. Pois os caras foram lá e consertaram aquilo que eu achava que era irremediável. E milhares de carros continuam passando lá em cima.
Eu fui pregar numa igreja aqui na zona sul de São Paulo. Cheguei mais cedo um pouquinho, parei o carro lá na porta, uma igreja bem simples, e logo chegou um irmão e abriu a igreja. Na hora que ele acendeu as luzes, eu fiquei meio impressionado, porque no meio assim da igreja tinha uns tarugos de madeira que passavam pelo teto, pelo forro, e iam lá para cima. E eu perguntei logo para o irmão que abriu a igreja, falei assim: irmão, o que aconteceu? O telhado está caindo, pastor. Falei: é seguro pregar, irmão? Ele falou: é, pastor, só o senhor não gritar demais que vai bem, né? Hoje você vai lá, a igreja está restaurada, bonita, uma igreja bonita, bem feita, bem organizada, em pé. O homem consegue construir, o homem consegue restaurar. É verdade, Denise está me lembrando, lá em Goiânia, perto da onde a gente morava, construíram um prédio. Na época era chique esse negócio, chamava condomínio fechado. Pessoas muito ricas pegavam e construíam o seu próprio prédio, cada uma personalizava o seu apartamento, e aquele prédio de, não lembro, mas devia ser uns 15 andares, ele entortou. Ele fez isso aqui assim, ó, vários centímetros, as esquadrias quebraram no prédio. Pois você vai lá e o prédio está lá. Eles consertaram um prédio torto, eles arrumaram aquelas fundações com gelo. Eles jogaram água debaixo das fundações, congelavam a água. Quando a água congelava, lembra o que acontece com a água congelada? Expande. Eles consertaram um prédio que estava centímetros, mais de 15 centímetros, torto. Ficou famoso como o famoso balança, mas não cai, lá em Goiânia. Impressionante. O homem consegue fazer coisas incríveis. Mas ao mesmo tempo em que nós temos essa tremenda capacidade, eu fico olhando para a vida das pessoas e fico olhando para a nossa incapacidade de restaurar aquilo que é o básico e o essencial. Casais que chegam na frente do pastor e dizem assim: pastor, não tem jeito mais. Nosso casamento acabou. Não tem jeito mais. Não consigo mais. Meu relacionamento com os meus filhos acabou. Meu relacionamento com os meus pais acabou. Nós temos uma habilidade tremenda para restaurar certas coisas e uma inabilidade maior ainda para restaurar as coisas que são essenciais na nossa vida. Eu dou graças a Deus por viver no tempo em que vivemos, em que temos uma medicina avançada, tremenda, fantástica. Podemos fazer muitas coisas, mas tem hora em que não tem jeito mais. E a morte inexorável que é, chega e leva. Mas a Escritura fala e mostra e narra a respeito de um Deus restaurador que restaura aquilo que eu não consigo restaurar. Aquilo que você não consegue restaurar, mas que Ele consegue. E para entender bem esse salmo a respeito do tipo de restauração que Deus faz, nós precisamos aprender um pouquinho da história. A história do povo de Deus ao longo do tempo. Nós sabemos que Deus construiu, criou, edificou o homem. E esse homem, por decisão sua, resolveu desobedecer o Criador. Resolveu afastar-se do Criador. Aliás, ele resolveu querer ser igual ao Criador. A criatura querendo usurpar o lugar daquele que faz todas as coisas. E isso resultou naquilo que nós chamamos na teologia de queda. Mas Deus, restaurador que é, não desiste daquilo que Ele quer e determinou fazer e vai fazer.
E ele então constitui para si um povo. Nós estamos nas nossas exposições de Gênesis, nós estamos mostrando como é que Deus vai formar esse povo a partir daquela semente de Abraão que nós lemos no domingo passado. Mas esse povo mostra-se também um povo rebelde. Deus constitui Israel como sua nação, como povo escolhido dentre os outros para trazer a luz do Evangelho, mas esse povo rebela-se contra Deus constantemente. Ele cria laços errados, ele faz alianças erradas, ele desconfia de Deus e confia nos homens, ele desconfia do governo de Deus e quer que reis o governem de uma maneira errada, e a história de Israel é uma história turbulenta. Tão turbulenta que chega num determinado momento, o povo de Israel se divide, e eles viram Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte chama-se Israel, o Reino do Sul chama-se Judá. Judá fica com Jerusalém, fica com a capital, fica com o templo, e o Reino do Norte segue o seu caminho. A dureza do coração daquele povo é tão grande no Reino do Norte, que Deus manda um exército e um povo para destruí-los. Conta-nos a história que no ano 722 a.C., o exército dos assírios vem sobre o Reino do Norte e eles são eliminados do mapa. A poucos quilômetros dali, 30 quilômetros dali, está o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Eles viram tudo aquilo acontecer. Os anos passam e eles vão repetindo os mesmos padrões de destruição do Reino do Norte. A idolatria, a rebeldia contra Deus, a desobediência à palavra, e uma coisa atrás da outra vai acontecendo. Até que Deus manda os seus profetas e começa a dizer pela boca dos profetas: olha, vocês vão ter o mesmo fim do outro reino. Eu vou mandar vocês para o cativeiro. E aí sempre na hora do aperto aparece o falso profeta. O falso profeta é aquele que aparece e diz assim: paz, não está acontecendo nada, fiquem tranquilos. Mas no meio deles aparecem também os verdadeiros profetas e anunciam o juízo e dizem: olha o que está acontecendo, nós vamos acabar no mesmo caminho. Um deles é o profeta Jeremias, conhecido por profeta chorão. Tantas vezes derramou suas lágrimas em cima dos pecados do povo. E Jeremias falava a verdade. Onde é que ele acabou? No fundo do poço. Jogaram literalmente o profeta no fundo de um poço. Depois o expatriaram. O profeta Ezequiel, que profetiza durante aquilo que nós chamamos, que a Bíblia chama de o cativeiro na Babilônia, ele recorda essas coisas. Olha, eles vieram contra nós com as suas armas, com seus arietes, com as suas tranqueiras. Eram armas de guerra daquele tempo. Nós nos encontramos agora por volta do ano 580, 590 a.C. As cidades, como aí na ilustração, elas eram muradas. E uma cidade fortificada era geralmente feita em cima de um monte, que era mais difícil para o inimigo chegar. Eles tinham armas de guerra suficiente para destruir essas cidades. E essa é a cidade de Jerusalém. O povo de Deus ali, o templo de Deus naquele lugar, o governo do reino de Judá naquele lugar. E aí vem o exército inimigo, porque Deus disse que viria o exército inimigo para destruir o povo de Deus. E aqui fica uma lição muito clara: Deus não deixa de disciplinar o seu povo. Não esqueçam disso. O Deus da Bíblia, o Deus da Escritura, o Senhor Jesus Cristo é um Deus disciplinador. E aquilo que nós chamamos de o cativeiro na Babilônia, foram 70 anos em que Deus tirou o povo da sua terra prometida, do lugar onde eles tinham todas as suas coisas, e enviou-os para uma nação longe, para que eles lá entendessem o seu estado e clamassem e pedissem a Deus por misericórdia e restauração. E essa é a ideia da disciplina na Bíblia. A disciplina na Bíblia, ela é ensinada para nós, para que nós entendamos que o nosso Deus não nos larga
Ele nos disciplina. Ele nos disciplina. E desde o princípio aqui na nossa congregação tenho dito aos irmãos, nós precisamos ser uma igreja que disciplina. Porque quando a igreja não cumpre o seu papel disciplinador, é como se nós estivéssemos entregando alguém para Satanás. A igreja precisa disciplinar. Ela precisa ser verdadeira no cumprimento do seu papel, assim como Deus faz ao longo da história com o seu povo. Aquele povo agora encontrava-se nessa situação. O povo de Deus, o povo de Judá, o povo escolhido de Deus, a nação de Deus, o lugar onde se adorava a Deus, debaixo de disciplina. O livro do profeta Abacuque é uma angústia levantada pelo profeta antes desse período, na qual ele diz assim: Senhor, será que o Senhor vai trazer esse povo injusto, esse povo ímpio, para disciplinar nós que somos um povo legal, justo? E Deus fala assim: Abacuque, o justo vive pela fé, mas esse povo que você chama de justo não é justo. E então é no profeta Abacuque que nós encontramos aquela famosa palavra de esperança. Ele fala: Senhor, esse povo vem, traz os seus amontoados de terra. Eles empilhavam terra ao longo dos muros da cidade e eram derrubados e mortos, mas o volume dos exércitos era muito maior do que o povo que estava na cidade. O povo da cidade acabava sucumbindo. E foi isso que aconteceu com a cidade de Jerusalém, a capital do reino do povo de Deus aqui na terra. O lugar onde ficava o templo da adoração a Deus. A Escritura diz que no ano 9 de Zedequias, que era o rei naquele tempo, Nabucodonosor marchou contra Jerusalém. E quando ele marchou contra Jerusalém, ele veio destruindo tudo. Ele rompeu o muro da cidade, ele queimou os prédios importantes, ele incendiou a casa de Deus, e o templo, e o palácio, e saqueou e levou as coisas para a Babilônia. A gente tem isso registrado na história da Bíblia. Basta você ler lá no livro de Daniel, no livro de Esdras, que é quando eles retornam. Eles foram destruídos. Judá, o povo de Deus, foi para o exílio, para longe da sua terra. Invadido por um exército inimigo. Nebuzaradã, chefe da guarda, servidor de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém, queimou a casa do Senhor, queimou a casa do rei, queimou as casas de Jerusalém, entregou às chamas todos os edifícios importantes. Mataram as pessoas, destruíram vidas, famílias. O exército dos caldeus derrubou os muros em redor de Jerusalém, e Nebuzaradã levou cativos os desertores do exército de Judá, bem como o povo que havia ficado na cidade. E assim o povo de Deus vai para uma terra estranha, desconhecida, é recolocado lá, e Deus fala para eles: olha, vocês cheguem nessa terra, eu que estou mandando vocês para lá. Pode ler, está na Escritura, está lá em Jeremias capítulo 29. Eu estou mandando vocês para lá, cheguem lá, reconstruam suas casas, ou construam suas casas, deem as suas filhas em casamento, casem os seus filhos, vivam lá, eu vou voltar para buscá-los. E ele dá a data, ele diz assim: daqui 70 anos. Daqui 70 anos. Agora você imagina uma geração que foi levada para um outro lugar, que vive longe dos seus valores, das suas coisas. Eu não sei se você já viajou para o exterior, mas o brasileiro, ele é conhecido por chegar no exterior e passar uma semana e começar a sonhar com arroz e feijão. Porque o lugar onde se come arroz e feijão é aqui. Ele chega lá e começa a sonhar com arroz e feijão. Ah, aquele arrozinho com feijão, aquela picanha da minha terra. Ou o nordestino, quando vem para cá e sonha com aquela farinha que só tem lá no Nordeste, não é? Ou o goiano, que sai de Goiás e é capaz de lembrar de piqui.
uma coisa incompreensível aos povos das outras terras. E aí o povo de Deus vai, e Deus diz: construam as suas vidas até eu voltar para buscá-los. Tem um salmo interessante, impressionante, que é o Salmo 137, que é desse tempo. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, e nós lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor numa terra estranha? Sabe qual árvore é o salgueiro? É a árvore da melancolia, o chorão. A figura bíblica é muito apropriada. Eles penduravam as suas harpas no salgueiro e choravam. A poesia bíblica é linda. As figuras da poesia bíblica são lindas. E eles ali choravam e diziam: Senhor, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti e não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Era um povo desterrado. Um povo derrotado. Um povo que almejava por alguma coisa melhor do que eles tinham, porque eles eram lá cidadãos de segunda, terceira, quarta, quinta classe. Às vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, você não tem vontade de morar no exterior? Eu falo: não. Já morei várias vezes, mas aqui é minha nação, aqui eu sou cidadão de fato. Nas outras eu sou cidadão de segunda classe. Aqui eu sou pleno. Entenderam o contexto? Agora vamos ler o Salmo de novo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Várias décadas haviam se passado. Aquele povo já tinha montado suas casas, já tinha casado seus filhos, já tinha montado seu comércio, já tinha bolado uma maneira de adorar a Deus numa terra distante. Eles já haviam se encaixado naquele lugar. De repente, no meio dessa história, quando ninguém espera, apesar de Deus ter anunciado, quando ninguém espera, Deus levanta pessoas que vão levar o povo de volta do cativeiro. Eles não tinham líderes políticos. Quando muito, eles tinham líderes religiosos que mantinham a fé no meio do povo, mas eles não tinham uma liderança política. Mas um dia, o rei estava lá olhando para alguém que era seu funcionário, que era israelita, e dizia: você está triste por quê? Meu povo vai mal, rei. Vai lá, resolve o problema. A história dá voltas. A política de expatriação da Babilônia era a seguinte: a gente arranca o povo, a gente invade e a gente arranca o povo e espalha esse povo para que eles não tenham mais condição de voltar e de ter força política e se revoltar contra nós. Mas Babilônia caiu. E agora, depois de passado a história, entram no poder os medos, os persas. E a política deles é outra. A política deles era a seguinte: a gente mantém cada povo no seu lugar, porque quando eles estão lá, eles estão felizes. Estando lá felizes, eles são mais produtivos, eles vão fazer melhor para o povo e vão trazer mais renda para o rei. E o que acontece aqui na história é que o rei, agora um homem já profetizado, nós lemos isso domingo passado, se eu não me engano, em Isaías, um homem chamado Ciro fala assim: não, pode voltar, volta lá para a terra, volta lá para a sua terra.
E ele dá recursos, e ele dá todo tipo de coisa para que o povo volte para a terra. Quando eles começam a voltar para a terra, debaixo da liderança de vários homens, nós lemos ali no livro de Esdras, eles ficam como quem sonha. Quem é que podia imaginar um negócio desse? Quem é que ia imaginar que a gente ia voltar um dia para a terra? Já se passaram décadas. Aliás, teve muita gente que nem quis voltar, ficou na Babilônia. Não, eu já estou assentado aqui, já construí lá, vou ter que construir tudo de novo. Então vou ficar aqui nessa terrinha nova. Mas quando o povo começa a voltar, eles ficam como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a língua de júbilo. Entre as nações diziam, grandes coisas fez Jeová por eles. E com efeito, quando a gente olha para a história, grandes coisas Jeová fez por eles. Nós estamos alegres. Deus restaura de uma maneira impressionante. A saída do cativeiro na Babilônia era algo humanamente imprevisível. Ninguém apostaria 1 centavo nisso. Não havia perspectiva histórica. Aquele povo sem líderes, sem estrutura própria, sem governo, sem terra, sem templo, até a sua capacidade de língua já tinha sido alterada, eles já não falavam mais o hebraico que falavam antes. Mas agora começam a se cumprir as profecias, aquilo que Deus havia dito pela boca dos profetas, e o povo volta para a terra. Aquilo que Deus havia lhes dado agora é confirmado. Lembram da história? Deus disse, essa terra é de vocês. Quem sabe agora eles começaram a entender aquela profecia de Jeremias. Quem sabe agora eles começaram a entender aquela profecia de Abacuque, o justo viverá pela fé, e o justo mantém essa fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja gado no campo. Aliás, a história bíblica é cheia de elementos tremendos de fé. Nós estamos estudando a história de Abraão, quantas coisas a respeito da fé, não? Que caminhada. Jeremias, que foi o profeta que Deus levantou para dizer, vocês vão ser desterrados, está lá no livro do profeta Jeremias. Eu não lembro o capítulo. Ele foi um pouquinho antes do desterro que ele mesmo havia dito. Sabe o que ele fez em Jerusalém? Ele comprou um lote. Ele foi e comprou um pedaço de terra. Falei assim, Jeremias, qualquer investidor diria para você que você é um louco. Porque ninguém compra nesse tempo um pedaço de terra quando você mesmo está dizendo que nós vamos ser levados por 70 anos para outro lugar. Mas ele sabia que o justo vive pela fé. Ele sabia que a restauração de Deus vem e que Deus cumpre as suas profecias, e de um cativeiro do qual Deus lhes havia enviado, Deus confirma a sua promessa da eleição do seu povo. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós vivemos aqui numa terra na qual nós somos peregrinos. E nós temos uma promessa de Deus de voltar a um lugar perfeito e ideal que é dele. Essa tem que ser a nossa perspectiva aqui. Você pode sim comprar um lote, você pode sim comprar seu apartamento, você pode sim comprar o seu carro, mas você precisa lembrar que essas coisas não são as coisas finais que Deus tem para te dar. Porque a promessa que Deus tem para nós é uma promessa de uma nova terra. Nova terra, queridos. Às vezes a gente só fala do céu, e devemos falar do céu porque a gente deve passar um tempo lá. Mas a Escritura diz que nós vamos herdar a terra. E o povo então começa o seu movimento de volta. Lembra da história lá de Esdras? Nós já vimos aqui também. A primeira coisa que eles fazem quando chegam de volta para a sua terra prometida, eles constroem o altar do holocausto. Eles não podiam chegar perto de Deus sem oferecer o holocausto. E quando eles começam a honrar a Deus com a reconstrução daquilo que Deus ordena, o que acontece? O que aparece? Aparecem os inimigos.
opa, peraí, esse pessoal veio para cá e voltou sério. Eles vão começar a nos dar trabalho. Eles vão querer as terras deles de volta, eles vão querer as casas deles de volta. E eles começam um jogo político tremendo, mandam um recado, contratam espia, mandam lobistas para Brasília. É um negócio de louco. É de louco. E Deus vai construindo a história. Eles param, constroem um altar, e aí passa um tempo, eles fazem lá as suas ofertas, e aí eles conseguem construir as bases do limiar do templo. E param a construção por muitos anos, porque os inimigos se levantaram. Era a igreja presbiteriana da construção. Estava lá construída e nunca acabava. 15 anos parada a construção. Deus precisa levantar novos líderes. Depois eles conseguem finalmente construir o templo. E por último, eles conseguem construir os muros. Lembra como é que eles construíam? Com a pá de pedreiro na mão e a espada na outra. Porque os inimigos são muitos. E a vida cristã, queridos, ela é assim. Há pouco nós estudamos sobre a armadura de Deus. Eu tenho que estar armado com essa armadura todos os dias. Eu tenho que dormir com a armadura. Eu tenho que levantar com a armadura. Porque a vida cristã é cheia de batalhas. Mas ela é também, queridos, cheia de promessas. Cheia de promessas. E às vezes ao longo da nossa história Deus nos dá vislumbres dessas promessas se cumprindo. As coisas que afetavam profundamente aquele povo agora são substituídas. Eles na verdade tinham pesadelos, mas agora eles sonham. Deus troca, Deus inverte. Eles tinham na verdade lamúrias, choro, mas agora tem riso. Eles tinham lamento. Lembra do Salmo 137? Senhor, como que eu vou cantar um cântico de Sião nessa terra estranha? Agora eles estão cantando exatamente um cântico de Sião, em Sião. Entre as nações, a gente era escarneado. Lembram das perguntas que falavam? Estão no livro dos profetas, gente. Quem é esse Jeová? Eles perguntavam assim: quem é esse Deusinho de vocês aí? Nosso rei é mais forte, nosso Deus é mais forte. Quem é? Mas agora reconhecem que grandes coisas Jeová fez, e eles encontram-se alegres, esses que antes eram tristes. E essa é a primeira parte do Salmo, queridos. O cristianismo é assim. Nós não podemos cair nesse truque barato e até satânico de um cristianismo triunfalista, no qual não há dor, no qual não há choro, no qual só há vitória, vitória, vitória e coisas materiais e prosperidade. Esqueça, isso é engodo de Satanás. Porque a Bíblia não ensina essas coisas. Nós precisamos viver o cristianismo bíblico, realista, que nos ensina a lutar nessa vida cristã, vestidos da armadura de Deus e prontos para reconhecer as bênçãos que Deus nos dá. Posso listar algumas para vocês? Está aqui. Você está aqui e você tem a liberdade de adorar a Deus. Hoje você está aqui e tem saúde para adorar a Deus. Tem irmãos nossos que estão doentes hoje. E quem sabe estão passando ali um pedacinho do seu cativeiro. Nós temos liberdade de culto. Nós podemos proclamar o Evangelho. E às vezes a gente fica se lamuriando sem ver as coisas que Deus já fez. Os sonhos que Deus já concretizou e realizou. Sonhos nossos.
Não é aquela história de sonho de Deus não, tá? Nossos. Que Deus foi porque Ele projetou na história e deu para os seus filhos. Nós nos esquecemos das boas coisas que Deus nos deu na nossa história. Nós precisamos lembrar e olhar para elas. Mas o Salmo não termina aí, queridos. Se você observar bem, o tempo verbal muda a partir do verso 4. Ele diz assim: restaura, Jeová, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Observe, o que nós temos aqui são os contrastes. Ele diz assim: quando lá no passado o Senhor restaurou, agora ele está dizendo o quê? Restaura, Senhor. Eu costumo chamar o verso 4 de a segunda-feira do crente. Domingo é legal, não é? Você vai, você adora, você se reúne com o povo de Deus, você tem tantas coisas boas, são gostosas. Eu espero que você goste disso. Mas na segunda-feira você tem que se encontrar com o seu chefe. Na segunda-feira você tem que lidar com as suas contas. Na segunda-feira, tanta coisa difícil aparece no nosso caminho. Então o salmista diz: restaura. Lá no passado Deus já fez, agora Deus precisa de novo fazer, porque eu tenho necessidades que são presentes. E Deus não diz em lugar nenhum que eu não devo clamar a Ele pelas minhas necessidades presentes. Aliás, bem ao contrário, Ele diz que eu devo levar a Ele todas as coisas em oração. E para mostrar essa realidade, para mostrar essa verdade, Ele então diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. E aí Ele vai usar algumas figuras muito belas. A figura das torrentes no Neguebe e a figura daquele que planta no deserto. Neguebe é isso aí, gente. Não dá nem para dizer aqui, quando a gente vai para o sertão, a gente fala aqui que é cheio de toco, né? Nem toco tem, é só pedra. Pedra e terra árida. Lá no fundo, vocês estão vendo aquele azul lá? Não, que legal, chama-se Mar Morto. Morto. Sabe por que é morto? Porque é morto mesmo, não tem nenhuma vida lá. A salinidade é tão grande, que se você beber um copão grande d'água do Mar Morto, você morre. Seu corpo não consegue filtrar. É deserto mesmo. Deserto é sinônimo de morte na Bíblia. De sequidão, de estio, de fome. E é o lugar das lágrimas. Mas costumam dizer que algumas imagens valem por 1000 palavras, e eu não sei se isso é verdade, porque senão Deus tinha dado a Bíblia em quadrinhos e Ele deu em palavras. Mas às vezes as palavras são boas ou as imagens são boas. Eu vou mostrar para vocês um filmezinho das torrentes do Neguebe para você entender e depois a gente entender a figura. São 2 minutos. O Neguebe está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. O que são as torrentes do Negueb? As torrentes do Negueb são descidas temporárias de água que vem de outra região sobre essa região. Então o que acontece? Você tem aí o Mar Morto, aquele quebrado ali no meio é o Vale do Rio Jordão. E aqui assim você tem toda essa região que é chamada o Negueb. Esse Mar Morto aqui, ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da planície, da crosta terrestre. 400 metros. Aqui uma região montanhosa, aqui as planícies do mar e aqui o mar Mediterrâneo. Muito bem. Nessa região, o índice pluviométrico é baixíssimo. São 12 milímetros por ano. Sabe o que é isso? É um chuvisco aqui de São Paulo. Só que nessa outra região aqui, na região da planície do mar, é um lugar que chove bastante. E aqui eu estou aonde? Estou no nível superior. Então, você imagina que eu tenho chuva aqui embaixo e eu tenho aqui 400 metros abaixo do nível do mar. O que acontece? Chove lá em cima, os chamados lençóis freáticos enchem. Em alguns lugares desse deserto, esse lençol freático aparece desse jeito, como um buraco na parede que de repente, do nada, começa a jorrar água. Numa das visitas que eu fui lá, a primeira visita que eu fiz, nós estávamos visitando a região de Qumran, aqueles famosos manuscritos, e o nosso guia, ele virou para nós e falou assim, nós vamos precisar ir embora porque vai ter uma inundação. Eu falei assim, como? Não tem nenhum rio, não tem nenhum lago, só tem o Mar Morto. Eu falei assim, ele está querendo ir para o próximo ponto dele, porque ele levava a gente para vender as coisas, né? Guia turístico, a especialidade dele era levar a gente na lojinha para comprar alguma coisa. Ele falou, e a gente precisa sair rápido, porque a enchente, ela leva a estrada às vezes. Eu falei, é? E depois eu fui pesquisar. Hoje, eles têm rádios, tem tudo, eles sabem quando vai ter uma torrente. Mas lá, nos tempos antes de Cristo, eles não tinham como saber. Não dava para mandar e-mail, zap, avisando, está chovendo aqui em cima, cuidado aí embaixo. E aí então, quando menos se esperava, de maneira imprevisível, não tinha nuvem no céu, não tinha rio, não tinha lago, não tinha nada, sem evidência externa, de maneira repentina, de maneira incontrolável, literalmente descia um rio no meio do deserto. E isso chama-se uma torrente, é o que eu queria mostrar para vocês. Mas quando eu estou falando uma torrente, não é uma aguinha, não é um fio d'água. São cachoeiras com um volume d'água que a gente não imagina. Vamos voltar para o texto? Olha o que o salmista está dizendo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O que o salmista está dizendo é, Senhor, eu não tenho nenhuma evidência externa. Senhor, eu só posso esperar o inesperado. Eu não tenho como prever nada disso.
E ao longo da história, Deus vem mostrando que Ele age dessa maneira. Quando nós menos esperamos, nós temos que aguardar em fé as coisas tremendas que Deus faz. Porque assim é o nosso Deus. Eu chamo isso de a oração do avivamento. Essa é a segunda figura. Nós estamos falando aqui do Negueb, do deserto. E lá tinha gente que habitava, vivia, criava seus filhos e sua família. Sabe do que eles dependiam? Das torrentes do Negueb. E você imagina um fazendeiro desse no deserto. Pegar um punhado de cereal, pegar um punhado de trigo e jogar na terra seca, árida, morta. Ele fazia isso com o quê? Com lágrimas. Provavelmente o último saco de cereal que ele tinha, provavelmente os últimos pães que ele podia fazer daquele trigo, ele joga na terra e ele espera. Ele diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo trazendo seus feixes. Nesse lugar, nesse ambiente, nessa terra, tem que se colocar a semente no chão. Fala a verdade. Não tem gente para quem você já desistiu de pregar o evangelho e fala: isso aí não brota nada. Não tem coisa na sua vida que você já desistiu de fazer, aqui não dá mais nada. A Escritura diz que eu tenho que com lágrimas continuar plantando, na esperança de que Deus traga no meio dessa sequidão um rio caudaloso de esperança. Esse salmo, queridos, é o salmo da esperança. Aquele que vive no meio da sequidão, mas espera no Senhor, tem a promessa dos frutos. E os frutos são obtidos pela lágrima da fidelidade. Livro de C.S. Lewis, Cartas do Coisa Ruim. O grande banquete final. Satanás se levanta no meio dos demônios, eles estão celebrando suas grandes conquistas. E Satanás se levanta para fazer o seu discurso no banquete, cada um celebrando as tentações e os males que trouxe sobre a humanidade, Hitler e não sei quem, e etc. E Satanás faz uma confissão. Ele diz lá que a coisa que mais o irrita é que os filhos do inimigo, que são os crentes, eles insistem em obedecer a esse inimigo, que é Deus, mesmo quando não há evidência. Mesmo quando não há evidência. Vida cristã é assim, queridos. Nós plantamos obediência no meio da sequidão do deserto. E nós temos a promessa de Deus de ver a semente brotar. Porque essa é a natureza do nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Essa é a graça do nosso Deus. Ele é o Deus da vida. E nós temos que aprender a plantar obediência no meio da nossa tribulação. Nós não lemos isso lá em Romanos. É isso que faz com que brote, renasça na nossa vida, por causa da palavra de Deus, da obra do Espírito Santo, a nossa esperança. Uma esperança que não é desse mundo, uma esperança que não é dessa terra, mas que volta e meia Deus faz coisas tremendas, fantásticas. O fato, queridos, é que só o nosso Senhor é capaz de restaurar. Só Jesus pode restaurar. Então o que é que nós vamos fazer? Primeiro, confie em Cristo.
A confiança, irmãos, ela é um exercício. Eu sei que no mundo a gente vai aprendendo a confiar nas pessoas, mais, menos, você desconfia. Deixa eu dizer uma coisa para você, de Deus você nunca precisa desconfiar. Porque Ele sempre vai fazer a vontade dEle. O grande segredo é você conhecer a vontade dEle. E você conhece a vontade dEle aonde? Na Escritura, na Palavra. Então exercite a confiança. Confie no Senhor Jesus. Use dessa verdade as coisas que Ele fez no passado, as promessas de que Ele faz hoje, de que Ele vai nos sustentar. Essas são as nossas promessas realistas. Eu tenho um Deus restaurador. Eu tenho um Deus sustentador. Na hora da sua angústia, ore essa oração que é a oração do avivamento. Às vezes as pessoas querem viver vidas cristãs sempre no extraordinário. Não. A vida cristã, ela é vivida no dia a dia, no ordinário, nas coisas ordinárias que nós fazemos e que nós aprendemos a fazer para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, lá com aquele chefe que você não gosta. Quem sabe aprendendo a amar esse chefe. Quem sabe pregando o evangelho da graça para ele. Mas é no meio da nossa vida ordinária que Deus faz essas coisas pelos seus filhos. Espere sempre em Cristo Jesus. E aí então nós conhecemos e aprendemos as promessas que a palavra nos dá. Pode ser, querido, que você não encontre o lenço de Deus para enxugar as suas lágrimas aqui e agora. Pode ser. Eu não vou dizer para você uma coisa que a Escritura não diz. Mas eu posso dizer para você aquilo que a Escritura diz. E nós aprendemos aí no livro de Apocalipse, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, vai dar pasto para essas ovelhas e vai guiar essas ovelhas para as fontes da água da vida, e Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Esse é o meu Cristo. Esse é o seu Cristo, ou pode ser o seu Cristo, que é o Cristo da Bíblia. Essa promessa eu confio e eu vivo dela. Ou ainda no livro de Apocalipse, diz o texto, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E o nosso inimigo, do qual nós mais temos medo aqui hoje e agora, a morte, já não vai existir, já não vai ter luto, não vai ter pranto, não vai ter dor. Lembra? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. E nós podemos antecipar esse sonho agora diante dessa promessa. Não haverá luto, nem pranto e nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E o meu Cristo vai fazer nova todas as coisas. Quando o Senhor